O Lula é Pacheco. Quem votar no Pacheco está votando no Lula, está votando no crime organizado, sem freio. Inclusive, gravar esse vídeo aqui pode causar a minha prisão, pra você ter uma ideia de como que o Brasil tá. Que ninguém tenha medo de ser preso pelas suas palavras. Que nenhum empresário tenha suas contas bloqueadas porque colocou um emoji em um grupo do WhatsApp. O deputado federal Gustavo Gayer traz fortes revelações acerca dos ministros do STF e também acerca de Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado Federal atual. Daqui a algumas horas, nós vamos descobrir qual será o novo presidente do Senado Federal. Então fica comigo até o final desse vídeo. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus, começando mais um vídeo aqui com vocês para compartilhar uma fala gravíssima do deputado federal Gustavo Gayer. E eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque é uma notícia bomba, é uma notícia muito forte. Ele traz sérias revelações acerca de Rodrigo Pacheco, dos ministros do STF e de todo esse contexto aí envolvendo o Senado Federal. Eu aproveito a oportunidade e te faço uma pergunta. Você acha que Rodrigo Pacheco deve ser reeleito? Ou você acha que agora Rogério Marinho deve ser o novo presidente do Senado Federal? Se você é de esquerda ou de direita, coloca aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Aproveito a oportunidade e também te convido a você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Antes de trazer essa fala do deputado Gustavo Gayer, eu quero trazer para vocês aqui rapidamente essa notícia. Publicada ali pelo site Pleno News, diz o seguinte: Rogério Marinho passa Pacheco nas intenções de voto. Até o momento, 36 votos para o senador do PL, Rogério Marinho, e 35 para o candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco. E 10 senadores ainda não se manifestaram. Pessoal, só para a gente fazer essa conexão aí dentro do cenário profético, o pastor Edilson Pomeni trouxe uma forte revelação há dias atrás, dizendo que essa semana seria uma semana de vitória. E nós já estamos vendo as notícias divulgando que Rogério Marinho está aí muito cotado para ser novo presidente do Senado Federal. Aproveita e coloca a sua opinião nos comentários sobre esse contexto profético também. Se você crê ou não, se você acha que está coerente, fica à vontade e comenta aqui embaixo. E agora eu te convido a assistir esse forte vídeo, essa fala gravíssima do deputado federal Gustavo Gayer. Tem muita gente me perguntando por que eu estou dando tanta ênfase para essa eleição para a presidência do Senado que vai acontecer agora no início de fevereiro. Então eu decidi gravar um vídeo meio que de instrução, educativo, para que você entenda que embora nós tenhamos perdido a presidência, e eu coloco isso perdido entre aspas e você sabe por quê, nós temos uma chance de evitar o total colapso do nosso país. Uma chance! E que vai acontecer agora no início de fevereiro. E é a presidência do Senado. Tá, Gustavo, mas por que presidente do Senado tem tanta importância? Eu vou explicar para vocês agora. Então vamos lá, abre a tela aqui que eu quero mostrar esse quadrinho que eu fiz para você ter uma ideia do que está acontecendo. Nós temos 3 poderes no nosso país, certo? Nós temos o Judiciário, Executivo e Legislativo. No Judiciário, nós temos o STF, a Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, escolhido por presidentes. Hoje, a maioria do quadro da nossa Suprema Corte foi escolhida por presidentes corruptos. Entre eles, a maioria que está aqui foi escolhido pelo PT. E o Lula ainda vai indicar mais 2 ministros do STF agora no início desse ano. Um desses candidatos é o Zanin, um advogado dele, que basicamente pediu para que todo mundo que não concorde com o PT seja censurado. A função do STF é basicamente resguardar a Constituição. Eles são os guardiões da Constituição. A Constituição é o manual do nosso país. É ali que estão os nossos direitos, é ali que estão as nossas liberdades, que deveriam ser resguardadas. E para isso existe o STF. Para impedir que algum outro poder, ou algum prefeito, alguma autoridade saia das linhas, que a gente escuta tanto falar das 4 linhas, certo? O que tem acontecido ultimamente? O STF, que deveria resguardar a Constituição, tem sido um dos principais autores de ações que não respeitam a Constituição. Aqui eu me refiro a inquéritos ilegais, perseguição, censura, a Polícia Federal sendo usada como uma espécie de Gestapo, pessoas inocentes tendo sua casa invadida pela Polícia Federal porque declararam sua opinião, porque discordam do que está acontecendo. Então todas essas atrocidades estão acontecendo porque aqui o STF não está fazendo a sua função. E quem é que pode colocar o STF na linha? É aí que entra o Senado.
O Senado, dentre as suas atribuições, ele tem também a função ou a alçada de fazer a sabatina dos indicados ao ministro do STF. Então, quando o Lula indicar lá o advogado dele, a sabatina é aquele interrogatório, aquelas perguntas, né, que o candidato é colocado para ver se o Senado aprova ou não a indicação do presidente. Fiscalização, se o STF está agindo da forma correta ou não. Convocar o ministro da Suprema Corte para dar explicações quando ele estiver agindo de uma forma que não seja lá muito condizente com o seu cargo. O impeachment de um ministro do STF quando esse comete algum crime ou extrapola as linhas. E a CPI, que é uma comissão investigativa justamente para apurar uma possibilidade de que o ministro do STF tenha cometido um crime. Então, vamos lá. Apenas o Senado tem a alçada, tem a possibilidade de pegar o STF e colocar ele de volta nas 4 linhas. Fazer com que ele respeite a Constituição, que nos dê um pouquinho que seja de estabilidade jurídica, de ordem, que as coisas voltem à normalidade. É só isso que a gente está pedindo, que as coisas voltem à normalidade, que ninguém tenha medo de ser preso pelas suas palavras, que nenhum empresário tenha suas contas bloqueadas porque colocou um emoji em um grupo do WhatsApp, que nós não tenhamos mais essa polícia da internet que derruba pessoas sem nem sequer dar explicação. Somente o Senado. Só que o Senado tem uma presidência. E essa presidência é basicamente o que determina. Neste momento, o presidente do Senado é o Rodrigo Pacheco. E por que o Rodrigo Pacheco é hoje um dos principais culpados pela situação que o Brasil se encontra? Vou colocar aqui para você ver. O Rodrigo Pacheco, ele é um refém do STF. Ele é dono de um escritório de advocacia e esse escritório de advocacia tem ali algumas ações, alguns processos que podem render centenas de milhões de reais para o Rodrigo Pacheco, para o seu escritório. Então, se o Rodrigo Pacheco causar qualquer tumulto ou se mostrar como um obstáculo para o STF, ele perde centenas de milhões de reais. Então, ele é refém do STF. Aqui, Alcolumbre. O cara que está fazendo a campanha do Rodrigo Pacheco é ninguém mais, ninguém menos que Alcolumbre, que tem vários escândalos de corrupção. Dentre eles, é denunciado por rachadona. Tem o áudio daquela mulher lá do TJ que lhe oferece carro, oferece 13º sem ter que trabalhar. A família dele é responsável por vários crimes lá na região, no estado dele do Amapá. E o principal motivo, dá um zoom aqui, o principal motivo é esse aqui, ó. O Pacheco não agiu para defender a Constituição. Enquanto nós testemunhamos ao longo dos últimos anos um avanço autoritário da nossa Suprema Corte, inclusive gravar esse vídeo aqui pode causar a minha prisão, para você ter uma ideia de como que o Brasil tá, o Pacheco, que era o cara que poderia ter interferido e voltado à normalidade, não. Ele preferiu ficar quietinho. Não vou mexer com eles, afinal de contas, se eu mexer com eles eu posso perder muito dinheiro. Então nós temos esse candidato que está comprando boa parte do Senado, oferecendo coisas absurdas para que ele seja reeleito. Do lado de cá nós temos 2 candidatos, Girão e Marinho. No Girão e Marinho eles são independentes. O que isso quer dizer? Eles não têm processo no STF, eles não correm risco de ser presos, não são donos de escritório de advocacia que pode render milhões para eles, dependendo da decisão que o STF vai tomar. As pessoas que estão fazendo a campanha para eles são pessoas idôneas, corretas, como Wilder Moraes aqui de Goiás, Jorge Seif, Portinho, senadores que não têm escândalos de corrupção, pessoas corretas e principalmente porque ambos querem restabelecer a ordem. A reeleição do Pacheco é entregar o país com para o PT. O PT não terá nenhum obstáculo em implementar o seu plano de poder, o seu esquema de corrupção, a retornar ao que era antes. Apenas o Girão ou o Marinho, e o Marinho obviamente está bem na frente, apenas o Girão ou o Marinho teriam a capacidade de frear essas abominações cometidas pela Suprema Corte, devolver o mínimo que seja de estabilidade jurídica ao nosso país e frear o crime organizado que sentou na presidência. Então o que eu não consigo entender é por que tem alguns senadores que ainda insistem em querer apoiar o Lula. Porque que fique bem claro, dá o zoom aqui. O Lula é Pacheco. Quem votar no Pacheco está votando no Lula, está votando no crime organizado, sem freio, de volta à cena do crime, com a certeza da impunidade. Para a manutenção do nosso país, para o mínimo de possibilidade de sobrevivência da nossa democracia, se é que ela existe ainda, nós precisamos impedir que o Pacheco sente na cadeira da presidência do Senado. Assim nós poderemos voltar a ter esperança de um país decente, que respeite a Constituição e que pessoas não sejam presas por gravar vídeos como esse. É por isso que eu estou tão empenhado nesse projeto. Um abraço.